Bom dia, oitavo ano. Hoje eu vou fazer um formato diferente de aula. Eu vou fazer a correção dessa atividade que eu passei sobre voz passiva analítica e voz passiva sintética, sem aparecer, só com a imagem da atividade, tá bom? Na nossa aula de quinta-feira, no Zoom, nós fomos interrompidos porque ela acabou, né? Foi muito rapidinho, foram só 40 minutos e a atividade era bem grandona, né, de interpretação textual. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a correção dessa interpretação textual por escrita lá no Google Sala de Aula. E vou fazer essa correção agora da voz passiva analítica e voz passiva sintética nesse formato. E aí a gente vai vendo se ficou legal, se não ficou e fazendo as adaptações, ok? Então vamos lá. Eu vou fazer a leitura e vou corrigir com vocês, certo? Nós estamos na página 18 da apostila 2. Então, vamos lá. Número 1. As chamadas fake news que circulam pelas redes sociais causam grandes malefícios para a sociedade. Leia as informações a seguir que tratam desse problema e depois responda às questões. 1. O que são fake news? O que são fake news? Fake news são informações falsas a respeito de diferentes assuntos, publicadas principalmente na internet. Esse problema tem sido tão recorrente que a ONU, em comunicado oficial, considerou como uma preocupação global. 2. Mantenha sempre um pé atrás. Antes de ler uma notícia, confira o lugar de onde ela veio e o veículo que a publicou. Pessoas ou empresas reconhecidas são responsáveis e tenham cuidado com as suas publicações. Mantenha um pé atrás com textos sensacionalistas que abusam de adjetivos e que utilizam um registro linguístico inadequado ou com erros ortográficos. 3. Confirme as informações. Confira a data e veja se as informações não foram tiradas de seu contexto. Informações descontextualizadas tornam-se facilmente fake news. Dê preferência a notícias e reportagens com fontes confiáveis, com entrevista de especialistas reconhecidos e realizadas por instituições bem estabelecidas. Veja se os fatos foram noticiados por outros jornais ou revistas. Os sites boatos.org e o efarsas.com são especializados em desmentir notícias falsas. 4. Não compartilhe, denuncie. Caso desconfie de uma notícia, busque se certificar da veracidade dela e, ainda havendo dúvida, avise a pessoa que lhe enviou sobre esse problema. Notícias que agridam a você e a outras pessoas de forma infundada devem ser denunciadas. Aqui a gente está falando sobre as fake news tão recorrentes na internet, né? E aí, nesse número 3, deu dois grandes lugares para a gente poder verificar se as nossas notícias, as notícias que estão chegando até nós, são verdadeiras ou não. Inclusive, recomendo bastante, sempre quando eu vejo uma notícia que eu penso em compartilhar, eu vou lá, procuro para ver se ela é verdade ou não, para a gente não ajudar a disseminar mentiras, né? Podem prejudicar pessoas. No sentido, já teve, eu não sei se vocês lembram desse caso, de pessoas que foram espancadas na rua por serem confundidas com bandidos por conta de fake news, e aí depois, quando passa, vai ver que se tratava de uma mentira. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente vê na internet, com aquilo que a gente compartilha na internet. Mas vamos lá. Você já se deparou com alguma notícia falsa publicada na internet? Aí eu quero que vocês me digam no comentário desse vídeo, se já ou não. Mas é uma coisa bem usual dentro da internet, né? Algo que todo mundo que utiliza a internet já deparou uma vez ou outra. B. Após ler essas informações, o que você faria se algum familiar ou amigo publicasse uma notícia suspeita em algum grupo de rede social? O ideal é avisar essa pessoa, né? E mandar o link ou do org.com, boatos.org.com, ou do efarsas. Lá, olha, essa notícia não é verdadeira, vamos evitar passar para frente e tal. C. Que critérios você utiliza para escolher sites de notícia? Então, se não é dessa forma, da forma como foi dita no texto, é uma boa reflexão. Procurar sites que são confiáveis, né? Que têm um nome a zelar, sites de notícias que sabem que se contarem alguma mentira, eles perdem a credibilidade. E credibilidade nesse mundo de internet é algo muito importante, né? Então, procurar nesse tipo de site.
Letra D. Em sua opinião, quais problemas as notícias falsas podem causar? Eu dei um exemplo, né? De uma notícia falsa que já causou morte de pessoas. No sentido da população ficar muito revoltada. Teve uma moça que eles divulgaram a foto dela dizendo que ela fazia magia negra com criança. E aí eles pegaram essa moça, não lembro o nome dela, e bateram muito nela até matar. Depois descobriram que não era verdade, que era uma fake news. Então, os problemas podem ser catastróficos, né? Então, é algo que a gente precisa tomar muito cuidado. Porque o veículo somos nós. Na internet, a notícia falsa só chega se você compartilha ela. Então, é importante a gente aprender a ser canal, ser filtro, né? Para pegar aquela informação, verificar se ela é verdadeira ou não. Se é verdadeira, eu compartilho. Se não, eu digo às pessoas que ela não é verdadeira. Ok? 2. Releia a seguir 2 orações retiradas do texto, observando as locuções verbais. Lembra, nós conversamos na última aula, quando eu estava explicando sobre voz do verbo, o que é uma locução verbal. Locução verbal são 2 verbos que exprimem somente uma ação. E aí, nós vamos olhar esses 2 exemplos que tem essa locução verbal. Olha lá. As informações não foram retiradas do seu contexto. E os fatos foram noticiados por outros jornais e revistas. Então, eu tenho aqui foram tiradas, que representa somente uma ação, e foram noticiados, que também representam somente uma ação. São 2 verbos representando somente uma ação. Em que voz verbal estão essas locuções verbais? Então, lembra como é que a gente fez na última atividade? A gente primeiro... Desculpa, gente. A gente primeiro... pergunta qual que é o meu sujeito, né? As informações não foram tiradas do seu contexto. Quem não foi tirado do seu contexto? As informações. As informações, então, é o meu sujeito, né? Então, elas não foram tiradas do seu contexto. Ela está atuando ou ela está recebendo a ação? Ela recebe a ação, né? Ela não foi tirada. Então, se ela não recebe a ação, o meu verbo está na voz passiva, né? Porque ela está recebendo a ação e não exercendo aquela ação. O outro exemplo, os fatos foram noticiados por outros jornais e revistas. Quem foi noticiado por outros jornais e revistas? Os fatos. E os fatos aqui também está recebendo uma ação e não praticando, né? Eles foram noticiados. Então, ambos estão na voz passiva, né? Não na ativa. B. Identifique, quando houver, o agente da passiva das orações acima. Lembra que a gente conversou o que era agente da passiva? Se eles estão recebendo a ação, se eles não praticam e eles recebem, alguém fez essa ação. Aí, o agente da passiva é exatamente quem realizou essa ação. Na primeira, nós temos as informações não foram tiradas do seu contexto. E os fatos foram noticiados por outros jornais e revistas. Então, aqui as informações não foram tiradas, eu não tenho meu agente da passiva, porque eu não digo quem foi. Mas aqui, os fatos foram noticiados por outros jornais e revistas, eu já tenho quem foi. Quem foi que noticiou? Outros jornais e revistas. Então, nesse primeiro exemplo, eu não tenho agente da passiva. E nesse segundo eu tenho, que são os jornais e as revistas. Outros jornais e revistas. Há 2 maneiras de estruturar a voz passiva. Nas orações em que os termos estão em destaque, você viu uma delas, observe. Os fatos foram noticiados por outros jornais e revistas. O sujeito é paciente, né? O meu verbo na voz passiva, que é o verbo auxiliar ser mais o particípio, e por outros jornais ou revistas. Em construções formadas por verbo auxiliar mais verbo no particípio, a voz passiva recebe o nome de voz passiva analítica. Nesse tipo de voz passiva, não é obrigatória a presença do agente da passiva. Então, ali, como nós temos a voz passiva analítica, eu não preciso dar o agente da passiva, eu não preciso mostrar quem foi que realizou essa ação. Veja agora, na oração a seguir, outra forma de estruturar a voz passiva. Noticiaram-se os fatos.
A construção formada por um verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto na terceira pessoa com o pronome se, que é chamado partícula apassivadora ou pronome apassivador, é denominada voz passiva sintética. Na voz passiva sintética, o verbo concorda com o sujeito a que se refere, no singular ou no plural, e não há a presença da agente da passiva. Veja outros dois exemplos. Denunciou-se a informação falsa. Eu tenho o verbo na terceira pessoa do singular mais o se, e o sujeito no singular. Então, denunciou-se a informação falsa. Quando eu coloco esse meu sujeito no plural, que é as informações falsas, eu preciso colocar o verbo, concordar o verbo com o meu sujeito. Então, eu não vou dizer denunciou-se as informações falsas, eu vou dizer denunciaram-se as informações falsas. É por isso que eu não sei se vocês já viram, quando a gente vai alugar uma casa, a gente não coloca aluga-se casas, se for no plural. Se for no plural, se for em casas, eu tenho que dizer alugam-se casas, porque é esse sentido, tá? Outra característica dessa construção é que o verbo mantém-se no mesmo tempo em que aparece na voz ativa. Note que isso ocorre na passagem da voz ativa para a voz passiva. Olha lá, eu vou passar da voz ativa para passiva. O usuário denunciou a informação falsa. Denunciou-se a informação falsa. Então, aqui eu tenho a voz ativa, o usuário denunciou, ele foi lá e agiu, para a voz passiva, né? Denunciou-se a informação falsa. Pronome se. Orações com sujeito indeterminado e orações na voz passiva sintética apresentam estruturas semelhantes, pois empregam formas verbais acompanhadas do pronome se. Assim, é importante saber diferenciá-las. Em orações cujo sujeito está indeterminado, o sujeito é agente do processo verbal. Exemplo, trabalha-se de dia. Se indica indeterminação do sujeito, que vem ligado a um verbo intransitivo, transitivo indireto ou intransitivo, pois não é possível determinar quem pratica a ação de trabalhar. Em orações na voz passiva sintética, o sujeito é paciente do processo verbal. Veja, esperam-se soluções para o aquecimento global. O se aí, pronome apassivador, ligado a um verbo transitivo direto, da frase cujo sujeito paciente é soluções. Nas orações com sujeito indeterminado, conjuga-se o verbo na terceira pessoa do singular. Já na voz passiva sintética, o verbo concorda com o sujeito que se refere, no singular ou no plural. Eu vou, inclusive, juntamente com esse vídeo de correção, deixar mais um outro vídeo, né, que explica um pouquinho mais detalhado sobre voz passiva sintética e voz passiva analítica. Mas, no mais, é isso. É só uma definição mais afinada, né, da voz passiva. E embora pareça um pouco complicado, é só uma questão de definição, tá? Não é um bicho de 7 cabeças. Vou encerrar por aqui, porque já deu 13 minutos. É muito tempo, vai ficar muito pesado esse vídeo, né? Mas, juntamente com esse vídeo, eu vou colocar um outro vídeo de uma explicação mais detalhada. Um beijo pra vocês e até nossa aula de quinta-feira lá no Zoom, hein? Tô esperando vocês.